Entrevista. Monte FM, 12 horas e 17 minutos. Vamos agora com a entrevista do dia. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje, nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos. Ela que veio falar para nós a respeito da criança e esse período de adaptação escolar. Miriam, seja bem-vinda à Monte FM. Vamos falar aí a respeito desse assunto que nós estamos há uma semana e meia, que voltaram aí o retorno das aulas, o pessoal aí, as crianças ainda em período de adaptação. Você que atua como psicopedagoga de forma particular e também pela prefeitura, fala pra gente aí a respeito dessa importância e o que é a adaptação escolar. Boa tarde, Eliane, boa tarde, Eliamar, boa tarde a todos, ouvintes da Monte FM. Primeiramente eu quero agradecer, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho e ajudar um pouquinho do que a gente tem aí de bagagem, né, a respeito desse assunto aí que é a adaptação escolar. Quero agradecer também pela oportunidade que agora realmente eu sou uma psicopedagoga clínica e institucional e fui convidada pela Prefeitura de Monte Carmelo, através da Secretaria de Educação, pela Simone, para atuar, né, nas escolas da Prefeitura. Desde o ano passado eu já estou nessa função e estou muito feliz nessa função, tem dado muito certo. E na clínica também, já há bastante tempo, há mais de 10 anos, digamos assim, não vou falar muita coisa não, né, senão atrapalha e acaba entregando aí a idade. Há uns 15 anos já só em clínica. Miriam, explica para o pessoal que está nos acompanhando e ouvindo o que é a adaptação escolar. Então, a adaptação escolar é um período importantíssimo na vida do aluno. Por quê? Porque é o primeiro impacto que a criança ou adolescente tem com aquela realidade. Seja ela veterana, seja ela novata. Por quê? A criança que já é veterana, ela está mudando de turma que eu digo é de sala, né? Vamos supor, de 4 para 5 anos, ou até mesmo de educação infantil para fundamental. Aí já muda a professora, são amigos que entram, ou mudando de escola, né? Aí já vem os novatos, que aí sim é ainda mais complexo. Por quê? Porque é um mundo novo. E a gente costuma falar que a escola é uma extensão da casa. Se ela não for, ela precisa fazer todo o papel para que a criança se sinta assim. Ou seja, a escola precisa de acolher, né, essas crianças para que ela fique segura, satisfeita, para que ocorra realmente a aprendizagem. Portanto, a adaptação escolar é fundamental nisso aí. Ela precisa de estar adaptada a esse novo ambiente. E a adaptação, ela varia de aluno para aluno? Muito, Eliane. De idade para idade, de aluno para aluno. É necessário observar por que aquela criança está, vamos supor, não está adaptando. Ela não está adaptando a escola ou ela não quer ficar longe da mãe? É um item. Ela precisa de observar. A gente precisa, nós adultos, precisamos observar. O meu filho, a minha filha, ele já fala? Hoje, as escolas recebem alunos de 1 ano, 2 anos, né? Tem as creches na prefeitura e tem as escolas particulares que já estão acolhendo alunos de menos de 1 ano, inclusive, né? Então, ela já fala? Não, ela ainda não fala. Então, o que está acontecendo? É lógico que existe a política da escola e existe também a questão da família. Então, aquela criança, ela precisa de ser preparada de uma forma. A criança que já fala e que ela está tendo dificuldades nessa adaptação, ela já pode colocar, né,
tanto para os pais quanto para os professores, o que acontece? Tem criança que somatiza, tem criança que adoece, tem criança que dá dor de barriga, tem criança que dá dor de estômago. Eu já tive aluno que deu febre, que dava dor de estômago, foi ver, era emocional. Por quê? Porque não estava acostumado com aquele novo ambiente. Então, varia bastante de idade para idade, de criança para criança. Miriam, e o que fazer para poder auxiliar as crianças ou até mesmo o aluno já maior na adaptação sendo família? Boa pergunta, porque nessa época é fundamental, né, que a família dedique um tempo para isso. Primeiro, que eu percebo que é o que mais vai ajudar é a rotina. Uma dica que eu dou é que se faça uma rotina com essa criança. Tanto as pequenas quanto as maiores, faça uma rotina. Lance mão de papel, de canetinha, de recortes, de revistas, de desenhos, de fotografias e faça uma rotina com essa criança na casa dela. Em casa, hoje nós vamos fazer isso. Vai ter a hora da escola. Aí depois da escola, a mamãe vai buscar, depois nós vamos na casa da vovó. É importante que a criança tenha uma consciência de que existe esse período escolar. E não que a mãe vai deixar... Porque para a criança ela vê as coisas de um âmbito diferente do adulto. Ela pode perceber, não, a minha mãe está me deixando aqui, e o tempo para a criança é muito diferente do que o tempo do adulto. Meia hora para a criança corresponde a umas 3 horas para nós. Então, o que acontece? É importante que saiba que existe um período e que esse período vai ser cumprido e você vai lá por quê? O porquê que ela precisa ir. É importante sempre pedir um feedback para ela no final da aula. E aí, como que foi? Conta pra gente. Muitas crianças, existem as crianças que não falam, existem as crianças que falam demais, algumas não falam. Deixa o tempo dela. Vai chegar a hora que ela vai falar. Vamos respeitar. Mas é importante que se observe isso. E também que a família esteja disposta a dedicar um tempo para dar atenção nesse início aí. Principalmente no início da aula, que ela precisa de levar a criança, acompanhar a criança e fazer um vínculo com a escola. É importante que a criança sinta que a mãe e o pai, que a família confie naquelas pessoas. Que ela sinta que aquelas pessoas são confiáveis realmente, sinta segurança naquelas pessoas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. Vem a Drogaria Paranaíba e a Farmácia Hiperpopular. 2 lojas unidas para lhe proporcionar um atendimento humanizado através de uma equipe experiente muito bem treinada, com farmacêutico em tempo integral, prestando a atenção farmacêutica que você merece. Aferição de pressão e aplicação de injetáveis. Drogaria Paranaíba, Avenida Paranaíba 626, Boa Vista. Farmácia Hiperpopular, Praça Armínio Paranhos, 58, Boa Vista. Drogaria Paranaíba e Farmácia Hiperpopular. Unidas para cuidar do seu bem mais precioso, sua saúde e a saúde de sua família. Cicobi Montecred, há 28 anos, levando soluções financeiras, produtos e serviços para toda a sociedade, em especial a seus cooperados. Nosso principal diferencial é um atendimento humanizado e eficiente, através de uma equipe altamente capacitada. Toda a receita gerada pelo Cicobi Montecred fortalece a economia local e regional. Cicobi Montecred, a única instituição genuinamente carmelitana. Cicobi Montecred, junto com você, no desenvolvimento social e econômico.
Sua casa mais digital com a WN Telecom. Chegou! Novo WN TV. Agora com mais de 100 canais ao vivo. Aplicativo exclusivo para Android, iOS e Smart TV. E mais 11.500 horas de filmes, séries e conteúdo infantil. WN Telecom, a fibra ótica mais completa da região. Assine agora. Internet, telefonia e o novo WN TV. Acesse wntelecom.com.br. Estamos de volta com o Jornal da Monte. 12:27, na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que está falando para nós a respeito da criança e a adaptação escolar. Miriam, agora como escola, o que pode ser feito para poder auxiliar na adaptação escolar dos alunos? Sim, enquanto escola, é importante que ela cumpra um papel específico de acolher essas crianças de uma maneira organizada, de uma maneira segura, demonstrando a segurança dos papéis ali na escola e, principalmente, que a criança sinta na escola a grande referência que é a professora e suas ajudantes, suas monitoras, no caso que né, se tiver. Então, o adulto em si, o adulto que está lidando com ela no dia a dia. Então, é importante que a criança sinta essa segurança na escola. Para isso, o que precisa ser feito? E que eu acredito que seja feito mesmo, é mostrar, nos primeiros dias de aula, mostrar o espaço para que ela conheça aquilo que ela está pisando, aonde ela está chegando, essa nova extensão, né? Que ela vai ficar, aliás, nada mais, nada menos, ela fica 4h30 ali, né? Proporcionar uma política de adaptação em que, quanto tempo que uma criança pequena pode ficar acompanhada da mãe? 1 dia com a mãe, 2 dias, 3 dias até a metade, 4 dias até a metade da aula, 5 dias, tchau. Tá, essa é a política? Mas ela vai servir para todo mundo? Ou ela tem alguma exceção? Cada um é cada um. E a gente tem que ver isso tudo antes de colocar a criança nessa escola, né? Então, a escola, ela tem que cumprir esse papel de acolher, de ser aquela extensão que a professora, gente, principalmente, desenvolver habilidades e atividades para que essas crianças se socializem umas com as outras. Porque a primeira coisa, gente, o chamativo é o coleguinha. Né? Eu vou lá porque eu vou ver o fulano de tal, vou ver... É o coleguinha. Eu não conheço, mas eu vou conhecer. Aí já começa aquele apego. E a referência é o adulto. Então, a gente tem que ver esses papéis e a escola fazer essa união. É importante também que o aluno conheça não só os professores, como eu falei, o ambiente escolar e funcionários, direção, supervisão, todos que vão sempre passar por ali. Porque quem que é aquela pessoa nova? É aquela que eu já vi. Então, é importante que ela se familiarize antes. Tudo para a criança é necessário que seja feito com antecedência, com programação e que se adiante a ela o que vai ser feito. E quando a criança já adaptada, Miriam, começa a não querer ir mais para a escola? Acontece também. Às vezes chega, a criança tem toda uma expectativa, chega na escola, já adaptou. Ai, que bom, meu filho tá lá, não deu problema nenhum. Passa uns dias, começa a chorar, não quer ir mais, né? É a hora da investigação. É a hora de ver o que aconteceu, né? Essa criança, foi suficiente para ela essa política de adaptação da escola, porque cada um é cada um? Será que esse tempo para ela, que aparentemente não era necessário, será que agora é? É importante que tenha uma abertura para que ouça a criança. Se ela pode falar, se ela não pode falar, é importante uma abertura para que a mãe esteja presente
para ver com a criança, deixar a confiança. Por quê? Não é esteja... Porque, Eliane, acontece muito de se misturar essa questão aí. Ah, a mãe está aqui para ver o que está fazendo. Gente, às vezes, assim, a mãe e o pai estão na escola para dar a confiança que a criança precisa. E a questão que acontece muito, que a criança está chorando, depois de adaptada, e o pai e a mãe saem escondido. Então, assim, essa criança, ela já está com uma segurança suficiente para depois que vê que o pai e a mãe foram embora, ela fica ali? Ou ainda não? É sempre importante falar, eu vou ali e já volto. E vai. Sim é sim, não é não. E essa criança... Então, voltando aí à sua pergunta, é importante que se investigue o porquê. Aí entra também outra questão. Às vezes a criança chega na escola e começa a ouvir o que vai ser feito e tem dificuldades de fazer o que vai ser feito. Ela ainda não tem a prontidão necessária para fazer o que vai ser feito. Aí já entra nas questões de dificuldades, aí já entra num outro assunto que daria uma outra entrevista, viu, Eliane? Tá certo, então, Miriam. Mas, geralmente, se ela vê e se ela percebe que ela não está dando conta daquilo ali, também é uma questão que ela pode chorar por causa daquilo. E aí é hora da gente estar atento, pais e professores, para observar e intervir. Eu vou te pedir agora, Miriam, para que você deixe uma mensagem a esses pais e professores que estão nos ouvindo e acompanhando pelas mídias sociais. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que, primeiro, eu quero dar os parabéns, que não é fácil a família entregar o filho. Eu sei que muitas vezes não é fácil essa questão de entregar o filho completamente para uma instituição, por isso precisa ter a confiança. Eu quero dar os parabéns para as escolas que acolhem as crianças com maestria. E eu quero falar para vocês o seguinte, que a união, a unidade entre vocês faz toda a diferença para a adaptação do seu filho e da sua filha. É importante que tenha essa mesma fala, a unidade, o pensamento, que eles se cruzam. Porque aí sim, a criança vai se sentir acolhida, vai se adaptar e o ano flui normalmente. Então, seria essa a minha mensagem, Eliane. Para a gente concluir a nossa entrevista, Miriam, eu te peço para que você passe os seus canais sociais e os seus contatos, para que as pessoas possam conhecer um pouco do seu trabalho. Sim, eu tenho eu tenho um Instagram, né, que é Miriam Psicopê, Miriam Psicopê. Tenho o meu canal no YouTube, que é Miriam Campos 309. Tenho também, atendo no Centro Médico São Camilo, de forma clínica. Atendo também em casa. E agora, como psicopedagoga institucional, que já trabalhei anteriormente em escolas particulares também, e hoje na Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, tá? Pode me acompanhar por lá também. Miriam, obrigada pela sua presença e tenha uma boa terça-feira e a gente volta para falar futuramente de outros assuntos importantes como esse. Estou à disposição de todos, eu que agradeço a oportunidade. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Voltamos amanhã. É com você, Eliemar. Monte FM, agora 12h36 e o Jornal da Monte é no oferecimento de WN Telecom, é muito mais conexão. Farmácia Hiperpopular e Drogaria Paranaíba, unidas para cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde e a saúde da sua família. E Cicobi Montecred, faça parte. Voltamos amanhã a partir das 12 horas. Para você, uma boa tarde e até lá. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.